Queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo acerca do ministério do diaconato, ministério dos diáconos. E essa série de estudos, ela já foi dada há alguns anos atrás aqui na igreja, quando nós fizemos a eleição de alguns homens para serem candidatos ao ministério de diáconos. E agora nós vamos refazer essa escolha, vamos ter novamente na nossa Assembleia de Janeiro uma decisão a tomarmos acerca disso. Na semana passada eu já dei aqui uma introdução de como será a escolha. Os membros da igreja terão o seu voto, esse voto deve ser depositado numa urna, com identificação do membro, de quem é o membro e daquela pessoa que ela está indicando para ser diácono. Lembrando que a pessoa não pode votar em um membro da sua própria família. Então é por isso que você vai fazer a sua identificação e colocar o seu voto. Esses votos serão colhidos, contados, e os mais votados passarão então por uma análise do ministério pastoral. Os pastores são aqueles que inevitavelmente conhecem melhor cada um dos membros da igreja, então haverá um filtro nesse sentido. E aí nós temos visto a base bíblica acerca de como procedermos nessa escolha. É sempre muito importante nós relembrarmos isso. Eu creio que certamente a maioria de nós já esqueceu de muitos dos princípios, daquilo que é necessário para servir no ministério. Então, para aquele que já participou do primeiro estudo, é o momento de recordar. Mas para muitos será a primeira vez que vai ter contato com a doutrina acerca deste ministério. E nós temos sempre que lembrar. Essa decisão, ela nunca deve ser uma decisão com base nas preferências pessoais, com base em amizade. Eu vou escolher o diácono porque eu acho ele mais legal. É o mais engraçado. Eu adoro gente com bom humor. Então eu vou escolher o diácono com base nesse critério. Não, os critérios devem ser bíblicos. Nós devemos olhar para as Escrituras e ver o que as Escrituras dizem acerca desse ministério e quais são as qualificações necessárias para um homem ser levantado ao cargo de diácono. Lembrando que no Novo Testamento só há 2 oficiais dentro da estrutura de liderança de uma igreja local. São os pastores e os diáconos. Apenas esses 2 compõem a liderança da igreja. A Bíblia ela apresenta no Novo Testamento alguns termos que muitas vezes são confundidos como termos diferentes. Existe o bispo e o pastor. Não, na Bíblia, bispo, pastor e presbítero está falando da mesma pessoa, do mesmo ofício dentro da igreja. Aquele que alimenta as ovelhas com a palavra, aquele que cuida do rebanho de Deus, que afugenta os lobos, que nutre com oração, que zela pela alma da congregação, dos irmãos da congregação. E aí o diácono, que é aquele que vai auxiliar os pastores para que eles possam estar dedicados apenas àquilo que Deus o chamou, o dom que ele foi concedido a estes homens. Então nós analisamos na semana passada o texto de Atos 6, dos versos de 1 a 7, onde nós vimos ali o início desse ministério, onde ele aparece nas Escrituras pela primeira vez. E você pode abrir novamente, porque nós vamos ainda ficar um pouco mais nesse texto. Atos 6, dos versos de 1 a 7. É aqui que nós vemos que houve uma necessidade em um momento onde a igreja estava crescendo, logo os primeiros passos da igreja, logo depois da descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Houve então uma necessidade ali que se apresentou e diante dessa necessidade uma escolha foi feita. E essa escolha destes homens seguiu critérios muito bem estabelecidos. Nós vamos permanecer nesse texto e depois nós vamos também dar uma pincelada em outro texto lá de 1 Timóteo 3, mas nós não vamos nos aprofundar nele ainda. Hoje o foco, irmãos, é nós tratarmos acerca da grandeza desse ofício. Por que a grandeza desse ofício? Irmãos, nós podemos correr o risco de rebaixarmos o ofício de diácono a algo de segunda importância. É possível que ao olhar essa estrutura de liderança com pastores e diáconos, que a gente olhe para o diácono como alguém não tão importante quanto os pastores. Por quê? Porque é normal que o pastor tenha proeminência, ele que está no púlpito, ele que fala mais, ele que ensina, ele que prega.
E aí o diácono ele acaba servindo na igreja meio que fora dos holofotes. E aí pode ser que as pessoas olhem para o diácono como algo de segunda importância. Ah, importantes são só os pastores. De tal forma que é possível que alguém recuse servir como diácono na igreja porque não quer um cargo de segunda importância. Ah, eu almejo algo melhor do que isso. Você gostaria de servir como diácono? Não, mas eu estou esperando para servir como pastor. Então a gente não pode olhar para esses ofícios com diferença de valor. Ah, um é mais importante que o outro. Não, um tem função diferente do outro, mas ambos são muito importantes. Então vamos fazer a leitura mais uma vez de Atos 6, versos 1 a 7. E aí nós vamos ver princípios aqui que mostram o quanto esse ofício ele deve ser valorizado, o quanto que não há diferença de valor em termos de ser um diácono ou ser um pastor dentro dessa estrutura. Então acompanhe comigo ali, dos versos 1 a 7 de Atos 6. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12, aqui é os 12 apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Irmãos, aqui mostra claramente a diferença da função que esses dois ofícios, que esse ofício do diácono executaria no auxílio neste momento dos apóstolos, que eram as autoridades ali que serviam como espécie de pastores naquele momento. Ainda não havia igrejas locais devidamente formadas, constituídas, com lideranças estabelecidas. Isso estava se desenvolvendo. É por isso que o ministério diaconal começa antes mesmo do ministério dos presbíteros, que vai aparecer somente depois, dentro dessa história do desenvolvimento da igreja. Mas o que nós vemos aqui é que a tarefa deles foi extremamente importante para esse desenvolvimento. Nós vamos ver exatamente os porquês. E é também importante você reparar que esses diáconos que foram escolhidos, inclusive 2 deles, os 2 primeiros citados nessa lista, eles aparecem citados no registro de Atos com uma proeminência maior até que os apóstolos. Na sequência, nós vemos um destaque muito grande para o ministério de Estevão, que não se limitou apenas ao servir às mesas. Nós vemos ele envolvido em embates teológicos. Nós vemos ele sendo morto pelo testemunho e pela pregação que ele fez. Nós vemos depois Felipe atuando como um evangelista, anunciando a palavra de Deus em outros lugares. Então isso mostra o quê? Que não há uma diferença de valor ali. Pelo contrário, nós vemos a Bíblia exaltando estes homens logo depois que eles foram ordenados a esse ofício. Então nós não podemos jamais cometer esse equívoco de achar que o diácono ele é alguém de segunda importância. Ele é alguém que não merece tanta honra, que é secundário na questão da igreja. Não. O ministério diaconal ele é fundamental para a igreja local.
É importante que a gente entenda que pastores e diáconos devem ser constituídos dentro da estrutura da igreja local. Se possível, esse ministério deve ser plural, ou seja, pastores, diáconos atuando dentro da igreja. E não há diferença de valor entre esses dois ofícios. Não há. Só há uma diferença de função. E aqui o texto de Atos 6 nos apresenta 3 motivos pelos quais o ministério dos diáconos é extremamente importante. E são esses motivos que eu vou apresentar para vocês em detalhe. Por que que é extremamente importante? Como nós podemos ver a importância dos diáconos com base nesse texto? Por 3 coisas. Pelo caráter dos diáconos, o caráter que é exaltado e colocado como critério para a sua escolha, pela importância da tarefa que eles executam aqui, no caso do texto de Atos 6, e também pela unidade que foi promovida por eles neste caso aqui específico. E é isso que nós vamos ver agora em detalhes. Então, primeiramente, como nós podemos ver a grandeza desse ofício? Pelo caráter desses homens. Então, olha o que diz o verso 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Então, o que nós vemos aqui? Nesse texto que marca o início do ministério diaconal. Nós podemos observar que as qualificações estão bem claras aqui. Os irmãos ali dessa igreja que estava se iniciando, eles deveriam escolher diáconos de acordo com isso. Primeira coisa que ele diz, esses homens precisam de boa reputação. Nós já falamos detalhadamente na semana passada. Basicamente, são homens que não têm nada na sua vida que possa ser acusado contra eles. O candidato ao diaconato precisa ser um homem exemplar na comunidade. Ele deve servir de um modelo. A igreja deve olhar para o diácono, para os diáconos e ter ali um modelo de fé, um modelo de conduta, um exemplo a seguir. Seja na vida do corpo da igreja, naquilo que faz, seja na sua vida particular. Se ele é casado, um marido exemplar. Se ele tem filhos, um pai exemplar. Em tudo ele deve ser um exemplo e um modelo de como o cristão deve ser. Esse é o ideal aqui. É disso que trata a boa reputação. Ele também deve ser cheio do Espírito. Ou seja, é um homem de oração, reconhecidamente. É um homem que ama a palavra de Deus, que está sempre presente no contexto da igreja para aprender, para ouvir a pregação, para ouvir os estudos. Ele é alguém que a igreja olha e percebe isso. Olha só esse irmão. Ele realmente olha o interesse dele, como ele se empenha, como ele está sempre desejoso de aprender mais. Nós vemos isso na vida dele, isso é perceptível. E aí então vem o último critério, cheio de sabedoria. São homens que, além do conhecimento bíblico que é necessário, depois, como nós entrarmos nas qualificações de Paulo em 1 Timóteo, nós veremos que eles devem ser firmes doutrinariamente. Eles devem saber defender a sua fé. Eles devem saber defender o que crê a igreja. Ele deve ser capaz de... O diácono, muitas vezes, ele está muito mais presente no meio da congregação que os próprios pastores. E muitas vezes ele deve ser capaz de fazer uma repreensão, uma exortação, de mostrar algo que está errado. Olha, esse teu pensamento sobre algum assunto teológico está equivocado. Nós cremos diferentes. Deve ser capaz de fazer essas explicações. Então ele é alguém que, além de conhecer as Escrituras, ele também é sábio. Ele sabe pôr em prática as Escrituras. Ele sabe agir de maneira bíblica. Ele é capaz de dar um bom conselho bíblico. Existe maturidade neste irmão. Então, o caráter do diácono, os critérios que esse texto nos apontam,
mostram a importância do diácono para a igreja local. E mostra também o nível de exigência que deve ser levado a sério. É muito... Eu costumo dizer, né? Seria mais fácil, dentro do contexto de uma igreja, a igreja chegar e levantar homens a rodo. Quanto mais diáconos, melhor. É mais força trabalhadora, é mais mãos trabalhando. Mas a gente tem que ser bíblicos. A gente deve reconhecer que isso que é colocado aqui realmente vai limitar as escolhas. Vai restringir alguns poucos. Assim como nem todo mundo vai ser levantado por Deus para ser pastor. Imagine se Deus levanta todos os homens da congregação para o ministério pastoral. Quem que vai ficar no banco? Quem que vai ouvir daí? Vão ter escala de pregação, todo dia do ano é um diferente pregando. Né? E nós sabemos que não é assim. Os cargos de lideranças, eles são poucos. Mas nós precisamos olhar para a Bíblia para fazermos escolhas sábias, escolhas bíblicas. Ainda na questão do caráter. Irmãos, tem um outro texto, que é o texto de 1 Timóteo 3, que ele é mais decisivo nessas qualificações. Nós não vamos aqui esmiuçar ele, porque nós vamos tratar em outro momento, mas eu gostaria já de fazer uma leitura prévia desse texto neste momento, e depois, nas próximas quartas, nós vamos trabalhar mais ativamente nesse texto aqui. Então, abra aí em 1 Timóteo, capítulo 3, e vamos fazer a leitura dos versos 8 a 13. Primeira Timóteo, capítulo 3, versos 8 a 13. Olha o que diz o texto. Esse capítulo ele fala sobre a escolha de pastores e diáconos. É o texto clássico acerca desse assunto. O início do capítulo ele vai tratar da escolha dos pastores, os critérios para alguém ser escolhido como um presbítero. E na restante do texto, dos versos 8 até o verso 13, ele vai falar acerca do ministério do diácono. E ele fala assim, do mesmo modo, porque ele já havia falado acerca dos pastores, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Irmãos, isso aqui nós vamos detalhar. Eu sei que provavelmente numa primeira leitura você já ficou com dúvidas. E essas dúvidas serão sanadas aqui no restante do texto. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que as qualificações presentes aqui, essas exigências, elas não são opcionais. Elas são obrigatórias na escolha de um diácono. E isso também ressalta a importância destes homens, deste ofício para a igreja local. E aqui eu quero reforçar, irmãos, o que eu quero deixar gravado neste estudo de hoje, é que os diáconos não são de segunda classe. Irmãos, isso aqui reforça, estando no mesmo texto, quando nós vamos observar os detalhes acerca dos pastores e diáconos, as qualificações são basicamente as mesmas. A única diferença que você vai notar realmente é no final do verso 2, que para os pastores, ele diz que ele tem que ser apto a ensinar. Isso não se repete no diácono. O diácono não necessariamente ele precisa ser um mestre. Ele precisa ser capaz de fazer uma pregação, de dar um estudo bíblico. É a única exigência que não se repete. No demais, nas outras qualificações, ele deve ser tão qualificado nas questões morais, nas questões do exemplo de vida, quanto o pastor deve ser. O que isso reforça para nós?
que é tão importante quanto, que não há diferença de valor, que não é algo de segunda classe, apenas função e um chamado diferente. E aí o verso 13, eu quero destacar ali o que diz, né, para mostrar como é enfatizado a grandeza aqui do ofício. Né, o finalzinho, o verso 13 diz assim: pois os que desempenharem bem o diaconato, o que eles alcançarão? Honra para si mesmo, uma posição de honra. E aqui não é uma posição de ser honrado, né? Agora os diáconos vão sentar em cadeiras aqui na frente. Durante a pregação eles vão sentar aqui, no púlpito, do lado. Não, não é isso, não é essa honra. Os irmãos dando honra, né? Chega, nossa, baixa a cabeça, né? Não, a ideia da honra é o privilégio a quem ele serve. Existe aqui uma questão do entesourar tesouros no céu. É a honra de poder servir a Deus neste mundo em uma posição de liderança, com um dom especial que Deus concedeu a eles. E aí ele diz, e muita ousadia na fé. O que significa ousadia na fé em Cristo? É basicamente duas coisas, irmãos. É ousadia de uma coragem para pregar, para falar a fé, para evangelizar. É uma coragem que a pessoa vai adquirindo. E também uma ousadia no seu próprio relacionamento de intimidade com Deus. Então ele vai conseguir ser capaz de pregar aos outros de uma maneira ainda mais corajosa. E ele também vai ter uma intimidade maior com o Senhor. Porque isso acaba sendo uma consequência do próprio ministério. Porque ele tem que ser cuidadoso com a sua conduta. Ele vai ter que cuidar 1000 vezes mais do que ele cuidava antes. Por quê? Porque ele sabe que agora ele é um modelo para os outros. Que ele vai ser visado, que ele vai ser olhado pelos outros. Vai haver esse olhar da congregação para com eles. É natural. Isso vai acontecer. Então, nós vemos aqui que a primeira forma de nós vermos sobre a grandeza deste ofício é vista pelo caráter desses homens. É um caráter, os critérios que Deus coloca para nós é extremamente elevado. Mas não só por isso. Existe também a importância da tarefa que eles ocupam. A importância que há no auxílio aos pastores. Voltando lá para Atos, irmãos, lá no versículo 2 do capítulo 6, onde começa este ofício, ele tem como início um problema que aconteceu. O verso 2 diz ali, não é correto. Foi isso que os 12 convocaram as pessoas e disseram, não é correto. O que não era correto? Que eles abandonassem aquilo que eles estavam fazendo. Aquilo pelo qual eles foram chamados por Deus a fazer. Logo depois de perceber o que estava acontecendo, os apóstolos chamam os irmãos e mostram para eles isso. Olha, não é certo que nós que fomos chamados para testemunhar sobre aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos de Cristo, estarmos agora perdendo tempo ou gastando do nosso tempo servindo às necessidades dos irmãos que precisam. Não é certo deixarmos de lado a pregação, a oração, mesmo que por pouco tempo, para que as pessoas sejam atendidas. Olha, o correto é o quê? Nós estarmos totalmente dedicados àquilo que fomos chamados. Os apóstolos chamam as pessoas e dizem isso. E aí, depois de comunicar à igreja, qual foi a reação da igreja diante disso? Então, olha só, eles disseram, olha, não é correto. Irmãos, nós estamos gastando tempo para ajudar as pessoas na necessidade, enquanto nós poderíamos estar falando de Cristo por aí. Qual foi o parecer? O parecer agradou aos irmãos. Irmãos, isso aqui é muito importante. É preciso destacar essa afirmação que é dada no verso 5. O parecer agradou
a todos. Por que é importante destacar? Porque por mais que fosse o início da história da igreja, né, havia um espaço muito curto daquele momento onde o Espírito desceu sobre os discípulos, a esse momento onde a igreja sai de uma centena de discípulos para algumas milhares, né, aproximadamente 5.000 pessoas. Mas aqui, isso aqui já demonstra uma maturidade quase que singular dessas pessoas. Por quê? Porque essa igreja local, a igreja que estava se reunindo naquele momento em Jerusalém, eles entenderam que os seus líderes ali, os apóstolos naquele momento, eles deveriam se concentrar naquilo que Deus confiou a eles. Isso não quer dizer que servir às mesas, atender os necessitados, não fosse algo importante, porque era. Pessoas dependiam dessa ajuda. Mas Deus, eles entenderam que Deus havia confiado àqueles 12 uma função diferente. Irmãos, a comunidade, essa igreja aqui, eles poderiam muito bem ter dito, mas custa o quê? Custa o quê? 2 horinhas por dia para eles? Qual que é o problema de gastar 2 horas do dia dos apóstolos para fazer isso? Eles poderiam ter reagido assim, mas não. O que nós vemos aqui é que o parecer agradou. Eles entenderam. Olha, não é uma questão de tempo. Não é simplesmente o tempo que está sendo gasto. Nós estamos aqui tratando uma relação de função. Deus confiou a eles uma tarefa. Eles tinham uma obrigação a fazer. E essa maturidade que nós vemos aqui nessa igreja de Atos deve ser buscada por nós também. Por quê? Porque, irmãos, nos nossos dias, a nossa cultura ela é extremamente contaminada com a cultura do consumo. Qual que é a cultura do consumo? Eu sou um cliente e preciso ser bem atendido. Então a pessoa vem na igreja, ela acha que ela está indo no supermercado, no cabeleireiro, no dono da loja, e ela quer ser bem atendida. Ela acha que ela é uma consumidora ali. E que os pastores, eles são funcionários que devem servir da melhor forma possível a eles, porque eles estão ali para isso, serem bem atendidos. Então, ainda há um entendimento muito comum nas igrejas dos nossos dias de achar que o pastor, ele é um funcionário e ele é o responsável por tudo. Ele tem que cuidar da estrutura física do prédio, ele tem que correr atrás das necessidades que possam acontecer, ele tem que comprar isso, arrumar aquilo, providenciar aquela necessidade, arruma outro problema, faz orçamento e dá um jeito. Por quê? Porque o pastor ele trabalha para isso. O pastor só faz isso. Como dizia minha filha, a Isa, quando era pequena, né? Ela nunca gosta que eu dou esse exemplo, mas ela deu, azar dela. Pai, o que o pai faz? O pai não faz nada, ele só estuda. A ideia, não faz nada, ele só estuda, né? Então a igreja pode dizer, não, o pastor está em tempo integral, que é para fazer isso, para atender toda e qualquer necessidade. O pastor é o único responsável em visitar os irmãos, ele é o único responsável por ir ao contador, ir no cartório, resolver todos os problemas. É com ele, se vira, você é pago para isso. Só que, irmãos, não deveria ser assim. E não deve ser assim. Né? O pastor, ele é chamado com um propósito. E esse propósito ele é muito claro nas Escrituras. Não quer dizer que o pastor não possa fazer as outras coisas. Dentro do possível, desde que não atrapalhe aquilo que ele foi chamado, não há nenhum problema. Né? Não é uma questão, então o pastor não vai mexer mais em nada em relação. Não, eu sempre estou envolvido na grande maioria dos assuntos da igreja. Então faz parte. Mas deve-se haver uma diferenciação clara em relação às funções. Deus instituiu para o auxílio dos pastores este ofício do diaconato. Eles é quem devem fazer tudo aquilo que não precisa ser feito necessariamente pelo pastor. Então, precisa instalar um ar-condicionado? Precisa ser o pastor? Não precisa.
Ah, eu tenho tempo, eu tenho disponibilidade. Então, irmão, você ajuda nisso? Então, o diácono, muitas vezes, não vai ser ele o responsável também de fazer tudo, mas ele vai coordenar essa parte. Ele vai chamar outros irmãos para ajudá-lo. Ele vai organizar um grupo, uma equipe ali para fazer essas tarefas. Para quê? Para que os pastores possam estar dedicados ao ensino e à oração. Né? Disso depende a qualidade daquilo que é servido no cardápio da igreja. Né? Nas pregações, no estudo. Tudo depende de tempo, depende de preparo, depende de estudo. Então, irmãos, qual que é a consequência quando a igreja entende isso? O que acontece quando a igreja percebe a necessidade e a importância de termos funções bem estabelecidas? Ocorre o que diz o texto. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Com uma igreja organizada, onde cada um cumpre com a sua função, com as funções que Deus confiou, onde cada um é dedicado àquilo que foi dado pelo Senhor, a consequência é que Deus abençoa. Deus acrescenta mais e mais pessoas para serem salvas ali. Por quê? Porque ali há uma estrutura organizada e saudável. Onde é que Deus vai enviar os seus filhos? Deus alcança o incrédulo aqui em Passo Fundo. Onde ele vai enviar esse incrédulo? Em igrejas saudáveis, com estruturas saudáveis. É o normal que aconteça isso. E aí tende-se a igreja a crescer. Ah, vai crescer rápido? Não, porque nós sabemos que o caminho é estreito. O caminho é estreito, irmãos. Largo é o caminho da perdição. Não é comum uma igreja crescer de maneira extremamente rápida. Se está crescendo, ou é um avivamento sobrenatural que vai marcar a época, ou então cuide o que está sendo ensinado nesse lugar. Porque corre o risco de estar cheio de descrentes ali dentro. Então, quando a igreja se empenha em buscar nas Escrituras o caminho a seguir na sua estrutura, a tendência é que o Senhor abençoe. A tendência é o crescimento. Assim como aconteceu em Atos 6:7. Então, nós já vimos aqui que a grandeza do ofício ela pode ser vista pelo caráter destes homens, em segundo lugar, pelo auxílio que eles fornecem aos pastores, e por fim, a grandeza do ofício é também visto pela unidade que eles promovem. Recapitulando um pouco só a questão da necessidade. Por que apareceu ali os diáconos? Porque neste momento havia murmuração, né, o texto diz, aumentando o número dos discípulos, as dores do crescimento, a igreja cresceu, e houve o quê? Murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam esquecidas na distribuição. Então lembram que eu expliquei na semana passada? Os helenistas eram judeus de fala grega e os hebreus eram os judeus de fala aramaica. E ali, diante daquela circunstância, crescimento, os apóstolos eles estavam acabando. Eles meio que concentraram a sua atenção para aquelas viúvas que faziam parte da comunidade que eles faziam parte, as que elas estavam mais próximas dele. E, consequentemente, eles negligenciaram o cuidado com essas helenistas. Então, isso que aconteceu. Irmãos, pode parecer que isso é algo não tão importante assim. Mas pensem bem o quão explosivo um problema desse pode ser. Você tem dois grupos de língua diferente, a língua principal era diferente. Falavam idiomas diferentes, como o seu idioma materno. E aí um grupo se acha preterido pelo outro. Irmão, isso aqui é uma bomba para dividir uma igreja, para separar as pessoas, para criar cisão. Seria muito fácil isso aqui escalar. Né? Se levanta um líder ali do meio dos helenistas e eles começam a seguir aquele líder e já se separa e vira dois grupos diferentes. Mas o que aconteceu com a atuação dos apóstolos? O parecer agradou. Eles entenderam a necessidade de ter ali homens separados
com um caráter elevado, cheios do Espírito, para cumprir com essa tarefa. Uma tarefa, irmãos, que ia além de servir as mesas. Nós vamos ver em detalhes o que mais os apóstolos, os diáconos fazem como suas funções. Então, irmãos, a atuação deles foi extremamente importante aqui. E aí o verso 7 vai dizer as consequências. Ou seja, os diáconos, eles atuaram em um momento que era chave ali para a igreja, no momento de crescimento. E o papel deles foi muito importante para promover a união desses dois grupos, e isso estimulou o crescimento. Então esses homens, eles atuaram não só dando o que era necessário, eu vou dar cesta básica para a viúva. Então vamos lá, pega lá, carrega ali, leva lá, pô, acabou o serviço. Não, possivelmente, ou quase certamente, eles atuaram como pacificadores. Eles agiram lá no meio da comunidade, falando com essas pessoas, olha, veja bem, os apóstolos estão sobrecarregados, eles não fizeram isso porque quiseram deixar vocês de lado. Pelo contrário, o desejo deles é se dedicar àquilo que foram chamados. É por isso que eles corrigiram aqui, levantaram esses homens, estamos aqui para ajudá-los e fornecer aquilo necessário, verdadeiros pacificadores. Então a importância do papel deles naquilo que eles fizeram foi fundamental para promover a unidade e a igreja continuar a crescendo. Então você veja como quando as coisas seguem, né, dentro daquilo que Deus determina, quando é realmente feito de maneira séria, eles certamente levaram em consideração os critérios. Escolheram aqui 7 homens. Irmãos, eram 7 homens de milhares. Eles escolheram com base nos critérios. Um exemplo de conduta, cheios de sabedoria, cheios da palavra, cheios do Espírito. E aí então esses homens auxiliaram de uma maneira muito importante na igreja deste momento. Então, para concluir, irmãos, os diáconos não são homens de segunda classe. Eles são fundamentais na manutenção da saúde da igreja. E isso pode ser visto pelo seu caráter, pela importância naquilo que eles fazem dentro da comunidade e pela unidade que eles promovem. Então é preciso, irmãos, que a gente entenda isso. É preciso que a gente entenda o quão importante é o ofício dos diáconos, para que nós possamos igualmente valorizar não só os homens que forem ordenados para isso, mas valorizar o momento da nossa escolha. Levar muito a sério aquilo que a Bíblia nos orienta sobre isso, sem jamais colocá-los como irmãos de segunda categoria, mas entendendo a importância e o papel que eles ocupam dentro da comunidade local. Alguma dúvida, queridos? Nenhuma, é o momento de perguntar. Não. Sempre vai depender muito dos nomes votados, a quantidade de homens votados, a quantidade de votos, né? Ah, ah, nós temos necessidade de pelo menos mais 3, sabe? Termos de olhar para a igreja hoje, quantidade de pessoas e ver necessidade. Seria mais ou menos, pelo menos mais 3. Então, como a gente sabe, Alexandre, que a escolha ela não é por uma ordenação imediata, mas para um tempo de treinamento, né, a fase da experimentação, é possível que mais nomes sejam indicados para que pelo menos alguns sejam ordenados. Mas não há um número rígido ou fixo que nós vamos. Vai depender muito daqueles irmãos que vão receber votos e esse parecer todo. Quem mais? Não? Você pode,
Pode, sim, claro, você pode. Não precisa necessariamente você dizer que a sua entrevista é nesse sentido, né? Mas você pode se interar, querer saber mais, se aproximar do irmão, perguntar. Mas isso também, antes desses nomes serem ah, escolhidos de fato, nós, os pastores, vamos ter uma conversa pessoal com cada um deles. Até porque isso é muito importante e muitas vezes não é claro, né? Então, mesmo nós, pastores, nós não sabemos exatamente o tempo disponível de cada um, né? Se eles vão poder realmente ajudar. Então, depois a gente também conversa com eles de maneira pessoal, né? Em alguns casos, realmente não. Às vezes o irmão tem as qualificações, mas não tem o tempo disponível. E aí não adianta, né? Não tem como, é inviável. Mas você pode já também se aproximando e vendo, né? E observando essas características. Ok, queridos? Na semana que vem nós vamos aprofundar mais no texto de Paulo a Timóteo. E aí nós vamos ver cada uma das qualificações e a gente vai ficar algumas semanas nelas. Para que lá em janeiro a gente possa. A votação vai ser durante o mês de janeiro, tá? Então começa no início de janeiro e nós vamos até o dia da Assembleia para fazer essa contagem depois dos votos. E na Assembleia, que é no último sábado do mês de janeiro, a gente já possa ter os nomes e anunciar para a igreja quais são eles. Certo? Vamos ter uma palavra de oração para encerrarmos? Querido Deus, nós louvamos ao Senhor por tantas bênçãos, por tanta graça que o Senhor tem por nós, em especial pela salvação que nós adquirimos em Cristo e somente por causa dele. Louvamos ao Senhor. Mas também, Senhor, te louvamos pelo teu cuidado com a nossa vida a partir do momento que nós somos inseridos na igreja, que é essa igreja invisível, universal de todos os crentes, e que há na igreja local uma expressão disso, Deus. Nós aqui juntos, como comunidade local, nós podemos fazer aquilo que a palavra orienta acerca do ato de congregar, de como uma igreja deve ser organizada, das funções de cada um destes ofícios que compõem a liderança. E louvamos porque o Senhor nos direciona de maneira muito clara em relação a isso. E o meu pedido e minha oração, Senhor, é que o Senhor nos ajude aqui. Que o Senhor nos guie, nos direcione, nos dê sabedoria, Pai. E muito temor do Senhor no momento em que nós formos fazer essas escolhas. Porque sabemos e vimos aqui o quão importantes são esses irmãos para a saúde da igreja, para a promoção da unidade, para o crescimento, Senhor, tanto de maturidade, de conhecimento bíblico, quanto também na quantidade de pessoas que estão aqui reunidas. Louvamos ao Senhor e pedimos que o Senhor esteja conosco, nos guiando em todas as coisas. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Amém, queridos? Até domingo, se Deus quiser.